regressam as entrevistas TSF Diário de Notícias, com um convidado que já passou por aqui várias vezes. É secretário-geral do PCP desde 2004 e o partido tem congresso marcado para o início de dezembro. Com a atual liderança, os comunistas surpreenderam, com o apoio que deram ao PS, permitindo que António Costa seja, neste momento, primeiro-ministro. A formação de uma maioria de esquerda obriga a que o PCP se entenda também com o Bloco de Esquerda. Olá, Jerónimo de Sousa. Olá, viva. Não é bem um tabu, mas andou lá perto. Vai continuar secretário-geral do PCP depois do Congresso de dezembro? Bom, em relação a essa matéria, que é importante afirmar que a questão do secretário-geral não vai estar, não vai ser tratada no Congresso. E digo isto porque, naturalmente, é o Comitê Central cessante que faz uma avaliação do trabalho de direção e é o Comitê Central eleito em Congresso que elege o secretário-geral e os respectivos organismos executivos. Portanto, a questão não está posta. Portanto, no 20º Congresso insiste. De qualquer forma, o próprio projeto de teses ao Congresso deixa, de alguma forma, subentendida a necessidade de um reforço da liderança. E daí vem também a primeira pergunta e daí vem uma segunda questão, que é a possibilidade da existência de um secretário-geral adjunto. Há ou não uma necessidade de reforço, por um lado? Há ou não necessidade de uma segunda figura que o acompanhe nesta missão de liderar o PCP? Bom, em primeiro lugar, o que estas afirmam é, de facto, o reforço do trabalho de direção e não o reforço do secretário-geral. Mas, de qualquer forma, em relação a essa pertinente pergunta sobre essa ideia de um secretário-geral adjunto, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer, com uma nota bem humorada, a comunicação social ainda tem capacidade de me surpreender, na medida em que essa ideia nunca, sublinho, nunca esteve em cima da mesa. É uma questão que não tem fundamento. Eu, quando digo surpreendido, porque de facto poderia, não é nenhuma... Já existiu no PCP, já existiu, designadamente com Carlos Carvalho, que foi secretário-geral adjunto de Álvaro Cunhal. Sim, portanto, existiu de facto, mas eu não me escandalizo por isso. Portanto, o problema é que, lendo alguns jornais, até falam em guerras, em vencedores e vencidos, quando a questão, e digo isto com todo o sentido da responsabilidade, não tem nenhum fundamento, nunca esteve... Portanto, não existirá nenhum secretário-geral adjunto. Não existirá nem nenhuma mudança na liderança do PCP no curto e médio prazo. Eu não posso antecipar, digamos... Mas tem essa disponibilidade e essa vontade, perguntamos. Pelo menos em termos de capacidade física, capacidade anímica, que é um elemento importante em qualquer tarefa ou qualquer componente da vida. Em termos dessa capacidade, enfim, está demonstrado ao longo destes 4 anos, particularmente, onde, para além de uma intervenção política muito exigente, tendo em conta designadamente a nova fase da vida política nacional, a verdade é que eu contabilizo por alto cerca de 1000 iniciativas, comícios, contactos, para além da minha vida normal, portanto, de cidadão, e poderia dizer que... E é deputado na Assembleia da República? Deputado na Assembleia da República também. Portanto, poderia dizer que, para além do partido, mesmo fora do partido, a reação, portanto, e o sentimento prevalecente que me é transmitido, portanto, até me dá sentido e força para continuar, portanto, esta disponibilidade de militância, de participação na vida do meu partido, independentemente do grau de responsabilidades que me seja atribuído. Portanto, é com este ponto de vista de observação, é por aquilo que sinto que sou, é pela profunda solidariedade dos meus camaradas de partido, que eu arriscava-me, portanto, a dizer que para os meus camaradas, portanto, a referência do secretário-geral
de unidade e coesão e não de divisão. Surpreendeu, estava há pouco a falar da comunicação social, que a mesma comunicação social tenha apresentado uma lista até bem grande de camaradas seus que poderiam ser secretários-geral adjuntos e, portanto, no futuro, seus sucessores. Todos aqueles nomes que leu na comunicação social são militantes do Partido Comunista com algum peso. Surpreendeu ver lá esses nomes todos? Não me surpreendeu, antes pelo contrário. Eu acho que isso é positivo, porque demonstra que num processo inevitável de renovação, de rejuvenescimento... Mas estavam lá nomes mais antigos do PCP e alguns também novos. Não? Sim, mas isto eu queria dizer que até podia juntar mais 3 ou 4 nomes numa demonstração de um conjunto de quadros de dirigentes do partido que têm condições para assumir novas responsabilidades. E isso, para mim, é profundamente tranquilizante, tendo em conta que sempre tive a ideia de que o partido não acaba, portanto, quando eu sair de secretário-geral, o partido continuará. E essa garantia, portanto, e essa possibilidade, e essa existência de quadros dirigentes capazes de assumir essa responsabilidade é profundamente tranquilizante. É uma grande garantia do futuro do partido. Só para fechar este tema da liderança, não haverá surpresa nenhuma no Congresso e no Comitê Central que seguirá. Jerónimo de Sousa continuará a ser secretário-geral do PCP. Como digo, não quero fazer juízo de valor antecipados, mas poderia dizer aqui aos microfones da TSF e ao Diário Notícias que o que sinto, e estou a falar terra a terra, portanto, o que sinto por parte dos meus camaradas do Comitê Central do partido é uma profunda confiança e uma profunda solidariedade. E isso para mim é talvez um elemento que me dá essa tal tranquilidade, portanto, e ânimo para, num quadro de uma situação política tão exigente, de continuar a dar o meu contributo ao meu partido. Um partido que, como outros na vida política portuguesa, tem uma gestão para fazer que não é fácil. O PCP tem um prejuízo anual médio a rondar 1 milhão de euros. A pergunta é se também o PCP vai precisar de austeridade para pôr as contas em ordem. Bom, em primeiro lugar, uma nota. O Partido Comunista Português se afirma como um partido da classe operária e de todos os trabalhadores. Não poderia também, nesse aspecto, ficar imune à ofensiva que caiu particularmente sobre os rendimentos do trabalho, com consequências, obviamente, também na vida do partido, nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, portanto, eu queria aqui, portanto, fazer uma precisão que eu acho que é importante. Nós até conseguimos, digamos, uma receita superior à despesa durante estes últimos anos. Mas com uma diferença. Portanto, nós continuamos a considerar que a situação, portanto, é insustentável. É que aquela ideia, aquele princípio fundamental que temos de não estar dependente designadamente das subvenções estatais, para nós é um elemento fundamental. Enfim, o resultado das eleições, portanto, deram uma contribuição, portanto, no plano das subvenções, dão esse equilíbrio das contas, como se expressa nas teses no projeto de resolução política, mas não estamos tranquilos porque, como digo, nós queremos continuar a ser autónomos, independentes não só do capital, mas também do Estado, e a melhor garantia são as receitas próprias. E essa questão para nós, portanto, é fundamental. Vamos ter que aumentar a capacidade de cotização, a capacidade de iniciativas que demonstram, portanto, essa linha de reforço da situação financeira. É tanto mais possível quando, por exemplo, em relação à aquisição da Quinta do Cabo, na Festa do Avante,
a contribuição de tantos militantes, tantos amigos do partido, às vezes só amigos da festa, que deu para concretizar o compromisso da aquisição do terreno, é uma demonstração de que não há obstáculos intransponíveis, que esta questão de reforço de verbas, de receitas para o partido, apesar deste quadro difícil no plano social, portanto, é possível se nós nos empenharmos nisso. Mas insisto nesta ideia. A nossa preocupação é não estar dependente de, como digo, de subvenções do Estado e muito menos de grupos económicos ou financeiros. Falava mesmo agora da importância dos militantes, nomeadamente nas aquisições recentes, na festa do Avante. O partido tem esse problema, também está a perder militantes. O que lhe perguntava era, por um lado, se tem as causas do fenómeno identificadas e, por outro lado, se tem algumas soluções que estejam neste momento a adiantar para combater esse problema para o PCP. Bom, durante décadas nós não atualizamos os fecheiros. A partir de 2003 nós decidimos realizar uma grande campanha de contactos em que havia dezenas de milhares de militantes do partido que tinham perdido o contacto, não pagavam cotização. Obviamente, muitos deles por razões da vida, da morte, por razões de imigração, por razões de afastamento mesmo, criavam aqui, digamos, uma dúvida imensa, porque estavam registados nos fecheiros, mas não tínhamos esse contacto. E essa campanha de contactos que se tem vindo a realizar tem permitido recuperar, portanto, alguns militantes. Não é coisa pequena, portanto, nestes 4 anos que me deiam desde o 19º Congresso, o facto de termos tido mais de 5.000 novos inscritos. E eu queria aqui sublinhar um elemento que é mais de 69% têm menos de 50 anos, esses novos militantes. E cobrem as saídas que se vão verificando? Obviamente, portanto, continua a haver, portanto, umas dezenas de milhares de fichas por atualizar. Temos a ideia que é possível recuperar muitos desses que têm hoje uma situação indefinida. Se demonstra nas nossas teses. Portanto, objetivamente não recuperamos totalmente, mas a perspectiva é continuar essa campanha de contactos e dinamizar uma grande campanha de recrutamento, porque eu, por exemplo, tenho este sentimento no contacto que tenho com os trabalhadores, com as populações, com muita gente, tendo em conta as tais 1000 iniciativas. Existem potencialidades imensas de crescimento do PCP. Muitas vezes há aqui ainda barreiras a ultrapassar, às vezes o preconceito. Portanto, não é fácil transformar a simpatia em militância, é isso que me está a dizer. Sim, há ali, portanto, é de uma subjetividade muito grande. Portanto, se me perguntar, mas porquê há esta contradição? Portanto, afim, as pessoas identificam-se com as propostas, com a ação, com a intervenção do partido, mas há ali um mas muito difícil de definir, portanto, de grande subjetividade, que quando se vencer... Ainda funciona o papão do Partido Comunista? Sente isso em algumas pessoas? É evidente que, portanto, hoje o anticomunismo, portanto, a discriminação, portanto, a transleitura das posições do partido, mas fundamentalmente no plano ideológico existem barreiras que fazem parte deste combate natural, portanto, que existe, mas por isso mesmo nós consideramos que é através da ação concreta, da proposta concreta, da nossa intervenção, da nossa forma de estar na política, que nos leva a ter essa ideia que é possível, portanto, crescer, portanto, e avançar. Jerónimo de Sousa, olhamos agora para a geringonça. Antes de mais, para lhe perguntar se também utiliza este termo em algumas conversas a propósito da coligação parlamentar das esquerdas, com amigos ou com camaradas de partido, por piada ou mais a sério. Para si também já ficou este termo geringonça? Não, porque objetivamente, e tendo em conta como o processo avançou e se concretizou,
aquilo que existe é da parte do PCP, uma posição conjunta entre PCP e PS, que no seu conteúdo, eu acho que muitas vezes já tenho recorrido a essa posição conjunta, porque é um elemento de grande esclarecimento e de transparência, que é uma solução política, uma posição conjunta que viabilizava, portanto, a possibilidade de um governo do PS, com o objetivo primeiro de afastar, portanto, do poder, portanto, afastar do governo PSD e CDS, tendo em conta todas as malfeitorias que realizaram ao nosso povo, ao nosso país durante os 4 anos do seu mandato. Aliás, há que não esquecer que era um objetivo dos trabalhadores, das populações, de setores da sociedade portuguesa, portanto, particularmente classes e camadas antimonopolistas, esse objetivo de derrotar o governo, vê-lo pelas costas. Era um sentimento maioritário na sociedade portuguesa. Deixa-me lembrar que no projeto de tese ao Congresso de dezembro do Partido Comunista também se lá diz claramente que o Governo, e vou abrir aspas aqui, não responde naturalmente ao indispensável objetivo de ruptura com a política de direita. Isto quer dizer que para o PCP o Governo de direita foi afastado, mas a política de direita ainda existe no atual Governo? Creio que é importante aqui um outro elemento, para além da questão do afastamento do governo PSD-CDS, também a necessidade, e essa era outra mensagem que se poderia ler dos resultados das eleições de 4 de outubro, que eram precisas medidas urgentes, tendo em conta o grau de destruição e de saqueamento de rendimentos e direitos que os trabalhadores do povo estiveram sujeitos durante esse período. Então, não se colocaram medidas, eu diria, estruturais, mas medidas de urgência para a reposição de direitos e de rendimentos. E por isso mesmo, digamos, se lermos a posição conjunta PS-PCP para uma solução política, são esses elementos, essas medidas urgentes que definem o grau de convergência entre PS e PCP e, simultaneamente, o nível do compromisso existente entre nós. Ora, portanto, é por isso mesmo que classificamos aquilo insuficiente, limitado. Mas considera que essa tarefa está cumprida? Essa tarefa em concreto em relação às medidas urgentes que tinham que ser tomadas na opinião do PCP? Não, portanto, aliás, nós consideramos que os avanços verificados no Orçamento de Estado para 2016 deve, digamos, continuar a evoluir no Orçamento de Estado para 2017. Aliás, algumas das medidas do Orçamento de 2016 preconizam que no Orçamento de Estado para 2017 haja, digamos, a concretização em termos de reposição de salários, de fim das taxas, de pensões, etc. Exatamente. E como é que o PCP vê a fixação deste governo na meta de déficit para este ano e também para o próximo, para 2017, sendo que essa obsessão pelo déficit era muito criticada no anterior governo? Acha que isso pode impedir o avanço mais rápido que o PCP preconiza em matéria de devolução de rendimentos, aumento das pensões, várias matérias que defende o PCP? Sim, a questão do déficit e a questão da dívida. Ainda agora, recentemente, surgiram os dados da execução orçamental. O que é que se verifica? Enfim, uma situação melhor do que a do ano passado, no mesmo período homólogo, mas depois tem ali, digamos, um pedregulho que é, portanto, os juros da dívida, portanto, o serviço da dívida que leva à parte de leão e que impede na prática aquilo que nós precisamos como pão para a boca, que é de investimento. Investimento público, particularmente, e não só. Mas há também uma opção do Governo de diminuir o investimento público para garantir que tem o déficit que Bruxelas exige. Mas, Paulo, essa é que é a grande contradição. Quer dizer, nós precisamos de crescimento. Precisamos de desenvolvimento económico.
Isso é feito designadamente com investimento. Se o déficit limita essa capacidade de crescimento e desenvolvimento, tendo em conta que tem que ir buscar, portanto, tem que cortar no investimento para conseguir esse objetivo e, simultaneamente, digamos, dar conta desse serviço da dívida, portanto, horrível, que permanentemente nos confrontam com um sentimento até de alguma impotência. Portanto, há aqui uma contradição que tem que ser resolvida. São essas questões estruturais que levam o PCP a dizer que ainda não está respondido o indispensável objetivo de ruptura com a política de direita. São dois elementos estruturantes de fundo. Obviamente, nós consideramos que, a par disso, é preciso romper com os constrangimentos que hoje nos são impostos pelos círculos de decisão da União Europeia. Nós temos acompanhado, obviamente, esses círculos não gostam da solução política atual, nem da nova fase da vida política nacional. E eu digo que não gostam exercendo, digamos, aquilo que é inaceitável, da chantagem, das pressões permanentes, da ameaça, dos avisos, a partir de uma avaliação política da solução encontrada e simultaneamente, digamos, impeditivos de uma verdadeira política de afirmação da nossa soberania, de permitir que sejam os portugueses a definir os seus próprios o caminho para o seu dever coletivo. E isto é um problema, é uma contradição. Portanto, e por isso mesmo nós consideramos que tem de haver uma ruptura com Se não estou em erro, dizia mesmo recentemente que o Governo vivia nessa ilusão, a ilusão de cumprir objetivos concretos, nomeadamente alguns dos que já enunciou aqui, e simultaneamente ter os limites impostos por Bruxelas. É mesmo uma ilusão? Isso não é possível? Em primeiro lugar, nós consideramos que esses posicionamentos, particularmente do Diretório das Grandes Potências da União Europeia, são uma ameaça real. Uma ameaça porque nos amarram de pés e mãos, portanto, nesta perspectiva, que nós precisamos de crescer, precisamos de produzir mais, de criar mais riqueza, para criar mais emprego. Toda a gente está de acordo com isto. Mas, de repente, está bem, mas como é que isso se faz? E aqui aparece a ameaça, digamos, da União Europeia, que nos impõem, desde as questões do Tratado Orçamental, desde as questões do euro, desde as questões da dívida, enfim, limitações que nos levam, portanto, ao definhamento, à anemia, portanto, e ao arrastamento em termos de crescimento económico. E, sendo isto uma ameaça, também referimos, portanto, a ilusão que o PS, portanto, tem de afirmar que é possível, com uma gestão inteligente, ultrapassar esses condicionalismos, esses constrangimentos. O Jerónimo de Sousa dizia, a meio do ano, que o Primeiro-Ministro que não tinha desilusão com António Costa, porque o Primeiro-Ministro fazia boa cara ao mau tempo, referindo-se aos constrangimentos que vinham de fora. Acha que isso continua a ser assim? Nos contactos que temos, portanto, enfim, com o Governo, portanto, o sentimento que temos é que existe um bocado essa visão otimista de que é possível, mesmo com esta malha tão apertada destes constrangimentos, ultrapassá-los. Bom, isto pode ser, portanto, uma ilusão. Nós estamos a lidar, portanto, quando falamos dos círculos de decisão da União Europeia, não estamos a falar de uma organização filantrópica, de uma instituição samaritana. Não, sabemos quem a determina, portanto, que são os interesses do capital monopolista, das transnacionais da Europa, que, obviamente, não estão para fazer nenhum favor a Portugal, antes pelo contrário. E, nesse sentido, vamos ver, portanto, e a vida demonstrará se é ou não, portanto, uma ilusão pensar que a União Europeia está disponível para dar uma contribuição positiva para que nós saiamos da situação em que nos encontramos. Mas passando essas preocupações, já tendo em conta o Orçamento de Estado para 2017, estamos a 2 semanas da entrega do Orçamento na Assembleia. Têm decorrido intensas negociações entre o Governo e os parceiros, como é habitual. O PCP, nesta altura, já pode dar uma garantia, apesar de todas as ressalvas que acaba de fazer
uma garantia de aprovação deste documento no Parlamento? Não, até porque ainda não há uma proposta de orçamento no concreto. Portanto, materialmente, vá lá. Mas de tudo aquilo que foram as negociações com o PCP, digamos, neste ponto das negociações, a intenção do PCP é viabilizar o documento para o próximo ano? A sua pergunta faz-nos voltar, portanto, à posição conjunta que temos com o Partido Socialista. Nós sempre consideramos a disponibilidade para examinar questões, designadamente a questão do orçamento do Estado, que é um elemento importantíssimo. E, portanto, esse exame, naturalmente, pressupõe contribuição, análise, mas, simultaneamente, também crítica. Portanto, não há nenhum compromisso do PCP em votar favoravelmente o Orçamento do Estado. Existe o compromisso do PCP de examinar, conjuntamente com o PS, o conteúdo do Orçamento do Estado. Mas há linhas vermelhas, Jerónimo de Sousa. Não definimos, mas, obviamente, creio que é importante fazer aqui um sublinhado que o nosso primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo português, não é com o PS. Damos a nossa contribuição para a solução política, onde temos um governo do PS, com o programa do PS. Temos esta disponibilidade para dar uma contribuição para continuar esta política de reposição de direitos e de salários, com propostas concretas. Portanto, estamos a fazê-las. Se as pressões da Comissão Europeia obrigarem o governo do Partido Socialista a ter que deixar alguma, ou o ritmo, ou algumas das propostas do acordo que fez com o PCP, não contará com o PCP para, dizer assim, amaciar esse acordo, deixar passar alguma coisa. Bom, é evidente que isso tem que ser verificado no concreto, mas creio que se interromper esta linha de avanço, de reposição, portanto, e conquista de direitos, o problema não está colocado ao PCP, o problema está colocado ao Governo e o problema está colocado aos trabalhadores e ao povo português. Porque neste quadro da nova fase da vida política nacional, abriu-se uma janela de esperança. Portanto, hoje as pessoas sentem, eu diria, mais aliviadas, mais tranquilas, resultado da solução política encontrada, mas simultaneamente atentas. E se essa maioria de portugueses que hoje continuam a pensar que é possível evoluir positivamente, digamos, lhe retirarem, portanto, os apoios, portanto, aos seus rendimentos, aos seus direitos, e se retroceder no sentido que a União Europeia, particularmente os seus círculos de decisão, querem impor a Portugal, temos aqui um problema. Vamos olhar para duas matérias. Já lá vamos às pensões, que o PCP tem insistido que tem que haver um aumento real. Vamos começar pela justiça fiscal e o Governo não parece disponível para rever os escalões do IRS. Há informações nesse sentido e, portanto, tornar ainda mais progressivo o imposto sobre os rendimentos de trabalho para quem ganha mais, pagar ainda mais, ou seja, ser mais progressivo. Admite apenas o Governo rever as deduções. Tendo em conta que, com o fim da sobretaxa, os rendimentos mais altos vão recuperar acima de 10 mil euros, vão ter uma recuperação líquida do vencimento que às vezes ultrapassa o ordenado mínimo que é pago a 600 mil trabalhadores portugueses. O PCP está satisfeito com o que se prevê no IRS, no Código de IRS? Bom, nós continuamos a defender uma outra política fiscal e o seu caráter progressivo. Quando se refere, enfim, em termos de reposição de rendimentos para esses salários acima da média, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Portanto, ou seja, são rendimentos do trabalho que, enfim, fizeram, portanto, os seus descontos. No momento em que está a eliminar, portanto, a sobretaxa.
no momento em que se está a repor, portanto, enfim, alguma justiça fiscal, nós não somos a favor, digamos, que certos setores, portanto, enfim, que também vivem do seu trabalho, mesmo com vencimentos mais altos, isso não pode ser confundido com uma outra coisa que nós defendemos, portanto, que é, de facto, ir, portanto, aos grandes grupos económicos, ao grande capital, portanto, aos que jogam na bolsa e ganham muitos já lá milhões. Vamos a esse património imobiliário. Mas eu creio que é por aí que lá vamos agora. Portanto, enfim, encontrar, portanto, como justificação de que... Não, o PCP não faz, portanto, fica pé em haver uma alteração dos escalões de maneira a tornar mais progressivo o pagamento do IRS. Portanto, obviamente, nós continuamos a considerar que quem mais tem, mais deve pagar, portanto, quem menos tem, quem Isso menos já recebe. acontece agora. Exatamente. Mas não confundir as coisas, de facto, em termos, como digo, do rendimento resultante de vencimentos, não conhecer, digamos também, portanto, esse elemento de reposição, eu acho que acabava por ser uma injustiça, independentemente dos valores que estamos aqui a discutir. O PCP tem insistido também num aumento real das pensões. O Governo já assumiu que isso vai acontecer, mas que o mais certo é mesmo que seja apenas nas pensões mínimas. Há aliás, vários estudos que apontam para a ineficácia destas prestações no combate à pobreza nos idosos. A introdução da condição de recursos nestas pensões, do regime não contributivo, não podia ajudar a poupar, diria, dinheiro mal gasto pelo Estado, ajudando a reforçar o apoio a quem realmente precisa? Bom, em relação à questão das pensões, portanto, das reformas, eu creio que é chegado o momento em que tem de haver, portanto, alguma justiça. No Orçamento de Estado para 2016 desbloqueou-se o congelamento das pensões e das reformas, mas não houve qualquer, portanto, aumento significativo, tirando, portanto, essas reformas, não é as reformas mais baixas, as baixíssimas, muito baixas. São regimes não contributivos. Ora, o que nós propomos, com a nossa, enfim, é que haja um aumento geral extraordinário de 10 euros para todas as reformas e as pensões. Consideramos que é curto e bastante limitado, portanto, esta ideia de reformas mais baixas. Há que valorizar, enfim, estamos a falar, há que valorizar pensões, reformas de 600, de 800 euros. Portanto, mas o Governo não tem dinheiro para fazer isso? Como é que o PCP vai conseguir convencer o Governo a fazê-lo? Eu acho que os saldos atuais da Segurança Social, portanto, permitem uma visão mais aberta, portanto, em relação a essa proposta. É isso que lhe diz o Ministro Vieira da Silva? Está a considerar. Portanto, nós colocamos a nossa proposta, portanto, usamos os nossos argumentos e há uma consideração, portanto, enfim, voltando uns minutos atrás, inacabada, portanto, em relação a essa matéria. Essa pode ser uma linha vermelha para o PCP? Não, porque nós nunca definimos, portanto, enfim, linhas vermelhas. Portanto, aliás, houve momentos onde, eu lembro-me do caso do Banif, em que nós estávamos claramente contra. E estamos contra. E nesse sentido, portanto, enfim, em função de cada matéria, portanto, nós definimos uma posição. Consideramos que esta medida, portanto, das reformas, é uma medida de justiça social que o Governo tem de responder. Muito bem. O PCP tem assumido, diria desde a primeira hora, uma posição um pouco mais discreta na face pública da negociação e do apoio ao Governo. Há dias, a propósito do caso do imposto sobre o património imobiliário, o João Oliveira escrevia no Avante que há partidos que juntam com o bico enquanto outros espalham com as patas. E esta não terá sido a primeira bicada que o PCP deu ao Bloco de Esquerda. É apenas uma questão de estilo ou são de facto difíceis as relações com o Bloco de Esquerda? Eu acho que o meu camarada João Oliveira usou uma metáfora, portanto, enfim, com alguma graça. Foi notada por toda a gente. Visível, uma metáfora visível. Mas eu queria, portanto, fazer uma nota introdutória que penso que é importante. O nosso problema não é o Bloco de Esquerda. Não é o Bloco de Esquerda. Existem, naturalmente, diferenças, divergências,
o Bloco não está imune, portanto, à crítica, tal como nós, é evidente, mas, portanto, o nosso problema é com o governo do PS, é com o PS, e não, digamos, com o Bloco de Esquerda. Obviamente, também... Portanto, está a assumir que é um problema, que é permanente, pergunto. É um problema, portanto, neste sentido. É o PS que governa. Estamos perante um governo do PS, com o programa do PS, e seria a tirar ao lado, digamos, nós estarmos a transformar, portanto, o Bloco como o seu negociador, portanto, não é? E nesse sentido, portanto, quando digo problema, digo no sentido de a responsabilidade que o Partido Socialista tem de governar, portanto, de apresentar medidas, de aceitar ou recusar, portanto, e isto é uma questão importante porque no meio perpassam problemas naturais. Eu quero dizer, portanto, que quando digo que é um problema, portanto, não subestimo, portanto, as relações sérias que têm existido com o governo do PS. Portanto, o PS conhece os nossos posicionamentos, nós sabemos, portanto, enfim, qual é a posição do governo, portanto, e do seu programa, e houve sempre, digamos, uma forma séria de tratar dos problemas. Agora, portanto, enfim... Mas em relação ao Bloco, estranham a vontade que o Bloco vai demonstrando de estar na linha da frente mediática a defender soluções que o PS vai negociando, ora com o Bloco, ora com o PCP? Eu percebo, portanto, o Bloco de Esquerda, portanto, e a sua vontade de protagonismo. Portanto, digamos, é compreensível, mas muitas vezes, digamos, precipitado. Nós, por exemplo, vem a crítica que, por parte do Bloco, que o PCP não quis participar nos grupos de trabalho, portanto, de fazer, portanto, as reuniões a três. Eu quero lembrar que desde o início da posição conjunta assumida com o PS, sempre consideramos que era mais transparente, mais claro, portanto, haver reuniões, portanto, e contactos bilaterais do que trilaterais. Assim é mais claro, portanto, a posição de cada partido. Tem sido possível fazer acordos com essa estratégia? Sim, portanto, têm sido conhecidos alguns avanços significativos com a contribuição do PCP, admito, com a contribuição do Bloco. Agora, não seria bom, digamos, esta mistura, portanto, a três, quando existe uma posição conjunta PS-PCP. Portanto, seria aqui, digamos, uma contradição, tendo em conta o processo, tendo em conta a forma como se chegou a essa posição conjunta. Jerónimo de Sousa, peço-lhe respostas breves porque o tempo correu muito rápido. A propósito do novo imposto sobre o património imobiliário, há pouco estava a falar sobre isso, o PCP tem insistido numa taxa que apanhe também o património imobiliário. Estamos a falar de títulos, ações, acima de um determinado valor. Ainda acredita que será possível ter essa proposta do PCP inscrita no Orçamento de Estado? É uma pergunta que, obviamente, poderia ser colocada ao Partido Socialista, ao governo do PS, mas nós consideramos que num quadro tão difícil que atualmente existe, que esse setor está em condições, digamos, de dar essa contribuição. Mas o PS tem medo da fuga de capitais e por isso lhe pergunto se o PCP acredita que vai conseguir inscrever essa proposta. Paulo, eles não fogem. Portanto, enfim, porque o que é que tem acontecido aqui no nosso país? Tem havido aqui, portanto, dizem muito investimento. Não custa nada, portanto, comprar os CTTs a preço da uva mijona, portanto, enfim, uma empresa que dava lucro, portanto, significativo de 30 milhões ou 40 milhões de euros, eles vão fugir, vão largar os CTTs, ou vão largar a EDP, ou vão largar a Galp. Não pensem nisso, não pensemos nisso. Eles ficam cá porque aquilo é negócio São bons rentável. argumentos para apresentar ao PS. A minha pergunta mantém, peço-lhe só uma resposta de sim ou não. Acredita que vai conseguir
inscrever essa proposta do PCP no orçamento? Um objetivo justo não deixa de ser justo só porque não é momentaneamente alcançado. Vamos insistir. Vamos insistir. Última pergunta mesmo para fechar. Vêm eleições autárquicas no próximo ano. Pelo menos haverá conversas para o PCP estar com o PS em câmaras onde podem roubar câmara aos candidatos centro-direita. Aqui no caso de Lisboa, se o centro-direita se juntar, o PCP admite apoio a Fernando Medina? Ou vai ter um candidato próprio, obrigatoriamente? Vamos ter candidato próprio em Lisboa e em todo o país. A CDU, portanto, vai concorrer em todo o espaço nacional. Nós consideramos que é uma batalha importante que não pode ser confundida, portanto, com a solução política atual. Portanto, não. Mas isso quer dizer que não haverá nenhuma aliança PCP-PS, mesmo em locais onde isso possa significar tirar uma Câmara ao centro-direita? Não. Nós consideramos que, independentemente do diálogo posterior que se possa realizar em muitas autarquias, portanto, nós iremos afirmar, portanto, a nossa autonomia e a nossa candidatura própria.